Graça e paz, família maravilhosa. Aqui estamos para agradecermos por mais um café que o Senhor permite nós estarmos juntos, essa família maravilhosa, essa família de fé, que o Senhor possa falar mais um dia, mais uma manhã no seu coração, em nosso coração, Hoje eu quero falar sobre, Deus me mostrou esse tema, quando a fé perde o endereço. Eu não sei se você já perdeu o endereço de alguém e precisou ir à procura desse alguém. Eu passei por isso várias vezes. Preciso falar com o cicrando, mas não achei o endereço. E agora eu vou tentar achar o endereço dessa pessoa, que eu preciso estar com ela, eu preciso falar com ela. E é uma agonia você procurar alguém sem ter o endereço certo. A fé, quando ela perde o endereço, é um desastre na família, é um desastre no interior, é um desastre na alma, quando a nossa fé perde o endereço certo. A questão não é se você tem fé ou não tem. Eu creio que 98%, 99% das criaturas humanas têm fé. Sabe o que é fé? O que é a fé? Fé é a atitude contrária à dúvida. A fé é uma atitude contrária à dúvida. E quando a fé perde o seu endereço, é um perigo, porque eu conheci pessoas que por não terem um endereço certo, por não saberem o endereço certo, caiu em lugar errado e pagaram com a própria vida. À procura de alguém e não tinha um endereço, eu acho que é ali, e caiu numa furada. A fé tem endereço certo. A fé tem endereço certo. É um grande desastre quando a fé, ela perde o endereço. Ela sai por aí batendo em portas. Aonde está o certo? Aonde está a razão? Qual é a igreja certa? Qual é a teologia certa? Qual é a interpretação certa? Qual é? Porque a fé perdeu o endereço ou nunca achou o endereço. Ah, amado, saia dessa agonia. Saia dessa agonia, porque é tão bom quando nós vamos em algum lugar com o endereço certo daquela pessoa. A fé, ela tem um alvo. A sua fé, ela anseia pela vida. A sua fé, a nossa fé, ela anseia por felicidade, ainda que você não queira. Ainda que você não está querendo saber de religião, mas a sua fé, esse dom que Deus lhe deu, ela anseia pelo endereço certo, para te levar à paz, à felicidade e à eternidade. Ah, quantas fé perderam o endereço. Quantas pessoas que têm uma fé maravilhosa, mas com o endereço errado. Não perca o endereço. Não permita, amado. Abra os olhos da sua fé. Abra os olhos da sua fé. Porque, assim como acontece com as pessoas que têm uma fé sem destino e chegam a um lugar horrível, está acontecendo com muitas pessoas. Vamos ver alguns exemplos de quando a fé ela perde o endereço. Primeiro exemplo que eu quero deixar: fica batendo de porta em busca da felicidade. Aonde falar que a bênção é maior, aonde falar que a igreja é melhor, aonde falar que tem um pastor mais fiel, mais honesto, lá vai a fé sem endereço. Lá vai a fé bater naquele lugar. Isto é um suplício, é uma incerteza, é uma infidelidade. Segundo, a fé, quando ela perde o endereço, a pessoa perde o controle e desconhecem a sua própria identidade. Há muitas pessoas que, por ter uma fé sem endereço certo, nem se conhecem, não sabem quem é. Eu não sei se eu sou Pedro, se eu sou João ou se eu sou Maria. Mas a fé é quando nós encaminhamos ela, ou ela nos encaminha para o endereço certo, você tem identidade.
Você tem a certeza. Você sabe quem você é. Você sabe por que você nasceu e por que você vai morrer, porque a fé encontrou o endereço certo. Eu vou te dar o endereço certo. Fique ligado aí. Terceiro, a fé, quando ela não tem endereço certo, não é? Ela transforma as pessoas em masoquista. A pessoa vira um masoquista. O que é um masoquista? É aquela pessoa que sofre pela felicidade. Masoquista é aquela pessoa que sofre espiritualmente, sexualmente, entende? É acostumado a apanhar, é acostumado a se machucar, a se ferir. O que tem de crente machucado, o que tem de pessoas, líderes espirituais, machucado, ferido, arrasado, porque perdeu o endereço da fé. Eu vou te dar o endereço da fé. Perdeu o endereço da fé. Aí vai parar, como diz os outros, com um burro nas águas. Isso traz sofrimento. A fé, quando ela perde o endereço, eu estou falando de crente desviado, de crente que se afastou, que perdeu o endereço da sua igreja, que perdeu o caminho do santuário do templo do Senhor. A fé, quando perde o endereço, é um terremoto na alma, é um desastre na alma. Então, a pessoa se transforma, sem querer, num masoquista espiritual, carnal ou sentimental, em busca da felicidade em endereços errados. Não vale a pena. Não vale a pena. Se ame. Se ame. Uma certa vez eu perguntei a um morador de rua, perguntei por perguntar, você mora onde? Ele olhou para mim, eu não tenho endereço. Eu não tenho endereço. Assim está a fé de muitas pessoas. Vivendo por viver. Vivendo por viver. Aonde a falar que tem, olha, vai viver a vida lá é boa, vamos curtir, e você vai descontrair, você vai ficar alegre. Então eu vou para lá. Muitas vezes lá encontro o quê? A droga, o vício, o sofrimento. E você sai de lá com seu coração retalhado. Sabe por quê? Ou porque você nunca achou o endereço. A sua fé nunca achou o endereço, ou porque a sua fé, perdeu o endereço. Que pena. Quando a fé ela perde o endereço, a pessoa acostuma a sofrer, a ser maltratado, a ser humilhado, a ser envergonhado, a ficar fugindo da polícia, da justiça, da lei. Que sofrência é essa, amado? Ei, existe um endereço certo para a sua fé. Essa fé que vive aí perdendo o caminho, buscando a paz, a felicidade, minha cara metade. Que desastre quando a fé não encontra o endereço. Ou já encontrou e perdeu o endereço. A fé, quando ela perde o endereço, a pessoa acostuma a ser maltratado, ser sofrido, a pessoa fica escravo dos vícios, fica escravo da carne, do sexo, fica escravo de si mesmo, do orgulho e até do medo, ou até da coragem. Mas crentes que lançam a mão no arado e olham para trás. Por que olhou para trás, minha irmã? Por que você está recuando? Você está perdendo o endereço da fé. Que desastre! No final da tua jornada, não viva sem endereço. Entende? Não viva sem endereço. Ei, eu quero lhe dizer que Deus ele passou o endereço para mim. Ele passou o endereço para você. Você sabe qual é o endereço. Eu gosto de ir ao Evangelho de João no capítulo 14, quando Tomé fez aquela pergunta: Senhor, nós não sabemos o endereço. 14,
João 14, versículo 5. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai. Podemos saber o caminho? Senhor, me dá o endereço, Senhor. Me dá o endereço, eu quero ir para onde o Senhor está. Eu quero ir para esse reino, eu quero ir para essa felicidade, eu quero estar lá, Senhor. E aí Jesus dá o endereço. Tomé, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Esse é o endereço para a tua fé. Esse é o endereço que você vai caminhar numa estrada segura e vai encontrar o destino que você mais anseia. Viver, viver, viver bem, viver para sempre. Sucessivamente, Filipe também faz outra pergunta ao Senhor. Senhor, mostra-nos o Pai, diz o versículo 8. Senhor, mostra-me o Pai, Senhor. Mostra-nos o Pai que nos basta. E disse-lhe Jesus: Filipe, eu estou há tanto tempo com você e você não tem me conhecido, Filipe? Filipe, olha o endereço, Filipe. Quer chegar ao Pai? Olha para mim. Filipe, eu estou há tanto tempo com você. As pessoas estão rasgando o endereço da fé. E pega uma fé muitas vezes não, a fé ela é preciosa. Pega a fé preciosa e joga no lixo. E vai comer com os porcos. Ah, amado, não se mate, não se suicide. Não entre naquela filosofia, naquele pensamento, mas eu sou eclético. Ora, você pode ser eclético, mas a fé não é eclética. A fé não. A fé tem endereço certo. A fé, ela precisa chegar no lugar certo. Ela não quer ir por várias bifurcações. Entende? Essa parte de ecleticismo, isso foi criado lá em 1833 na França. É uma filosofia. E que muitas pessoas estão trazendo para si. Eu sou eclético, eu estou em todas, eu respeito todas e eu vou em todas. A fé não é eclética. Por isso que você sente um vazio muito grande. Por isso que você ainda não tem um endereço certo para adorar ao Senhor. Por isso que você não tem uma referência para você dar para a sua família, não é? Até para a sua própria família, para os amigos. Você não tem um endereço, porque você diz que é eclético. Você pode ser, mas a sua fé jamais será, porque ela tem endereço certo. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a vida. Pode buscar outros caminhos. Vai ficar um buraco dentro do teu coração, meu irmão, do tamanho de Deus. Sabe qual é o tamanho de Deus? Olha, não dá para pensar, porque diz o profeta Isaías que o globo terrestre está nas mãos dele. Olha o vazio que você tem. Olha a ansiedade que você tem de ser feliz e fica com uma fé sem endereço, batendo em portas erradas, se martirizando e virando um masoquista ou uma masoquista. É tempo de viver. É tempo de você pegar o endereço certo e dizer para a tua alma: minha fé, achei o endereço da felicidade, o endereço da eternidade. Não vou mais me machucar. Não, a minha fé, a partir de agora, tem endereço certo. Porque aprendi que ela não é eclética. Ela não é, entende? A religião, ela pode ser eclética, ela pode ser ecumênica. Está aí o movimento ecumenismo. Amém. Mas tem uma coisa, a fé não é ecumênica. A fé não é eclética. Ela tem endereço certo. E esse endereço Deus te deu. Está exposto na história. Lá na cruz do Calvário, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Que Deus te abençoe. E que você passe
o endereço para a sua fé. E viva a verdadeira vida. E seja feliz. Invista em você. Invista na sua eternidade. Entende? Volta a colocar a mão no arado, meu amado. Obreiro de Deus, chamado de Deus, escolhido de Deus. Entende? O endereço ainda está disponível para você. Amanhã pode não estar mais. Pode não estar mais. Enquanto o coração bater, o endereço está disponível. Tomé. Tomé não tinha um endereço. Ele não sabia o endereço estava pertinho dele. Tomé, você quer saber o caminho, Tomé? Você quer saber a rua? Você quer saber o bairro? Você quer saber o país? Você quer saber, Tomé? Eu sou, Tomé, o caminho. Siga-me, Tomé. Siga meus ensinamentos, Tomé. E você vai parar na casa do Pai. Você vai parar no lar eterno, no paraíso da felicidade. Seus sonhos serão realizados. Mas não há outro caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tem pessoas se suicidando porque foi traída. Tem pessoas se matando porque o amado ou a amada mentiu. Entende? Sabe por que está pensando em morrer? Sabe por que está desanimado, choramingando aí no canto? Sabe por quê? Porque sua fé não tem endereço. Não tem endereço. Ele é a verdade. Ele é a vida. Você não vai encontrar a verdade que sua alma anseia em ninguém, em nenhum pastor, em nenhuma igreja. Você só vai encontrar a verdade em Jesus Cristo. Você só vai encontrar a verdade na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Vai para a igreja para ter um encontro com a verdade. Vai para a igreja ter uma certeza que a sua alma está no endereço certo. Não é no endereço do pastor, não. Não é no endereço da denominação, não. Do sistema eclesiástico, não. Tomé, você não sabe o caminho? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O desejo de Deus hoje é que sua vida tome rumo. O desejo de Deus é que sua fé não ande aí voando com a asa quebrada. É que você voe alto. Que você voe alto. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para viver bem. Você constituiu uma família para ser feliz. Entende? Ainda que ela tenha se despedaçado. Sabe? Coloca a tua fé no endereço certo. E você vai encontrar os sonhos que a sua alma deseja. Deus vai enxugar as suas lágrimas. Os seus olhos vão se abrir. E você vai dizer: quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi? Porque minha fé não tinha endereço certo. Deus te abençoe. Deus te guarde. Que você possa encontrar. Fé é aquilo que é contrária à dúvida. Entende? E nunca esqueça, você pode ser até eclético, mas a sua fé não é. E jamais será. Porque ela tem endereço certo. Ela só tem um caminho, a verdade e a vida. Oremos. Pai, obrigado por essa manhã. Meu Deus, na tua revelação tu mostraste que há muitas pessoas que têm uma fé maravilhosa, mas estão caindo, batendo, chegando em lugar errado. E por isso estão martirizadas, estão com o coração espedaçados. Pai, crentes, pessoas cheias de dons, ó Deus, que deixou o endereço certo para sair em busca de um endereço singular, de uma felicidade mortal, de uma felicidade masoquista. Mas em nome de Jesus, que essa pessoa faça a pergunta de Tomé: Senhor, me dê o endereço. Que essa pessoa faça a pergunta de Felipe: Senhor, eu quero conhecer o Pai. E a partir de agora, abrace, encontre o endereço e chegue o destino. Jesus Cristo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Abraços, Deus te guarde, Deus te dê um dia muito abençoado. Cuida da tua fé,
senão vão fornecer um endereço errado. Graça e paz, e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Divulgue, compartilhe, vamos abençoar.